Numa casa enorme, perdida entre os morros e a sombra de grandes árvores, Carmen, uma faxineira na casa dos 50 anos, passava os dias esfregando o chão, tirando pó dos móveis e lavando as janelas da casa de seu chefe, um homem poderoso e respeitado na cidade, o Sr. Jacques Lemoyne. Esta imponente residência, com as suas pedras cinzentas e a sua arquitetura elegante, parecia flutuar num mundo à parte, um universo onde as restrições da vida cotidiana pareciam evaporar-se. A propriedade se estendia até onde a vista alcançava, ladeada por jardins exuberantes e sebes aparadas com precisão maníaca. Nas raras vezes em que Carmen olhou para o céu, viu o céu azul profundo, mas também a vasta sombra da imponente casa que parecia engolir a luz do dia. Lemoyne era um homem que todos admiravam, quase reverenciavam, mas que também permanecia um mistério para a maioria. Sempre impecavelmente vestido, usava ternos escuros, cortados com precisão quase clínica, e exibia um olhar firme e calculista. Ele era frequentemente visto em reuniões de negócios, seu sorriso elegante escondendo intenções secretas que poucos ousavam questionar. Ele governou um império financeiro que parecia se estender além das fronteiras da cidade, e sua reputação, embora esmagadora, nunca foi manchada por rumores ou escândalos. O homem da família Lemoyne não era apenas um financista, mas uma espécie de figura quase mitológica, admirada em todas as salas e temida nos escritórios. Sua esposa, Leonore, era uma figura discreta e elegante, sempre impecavelmente vestida, com uma graça que parecia artificial, como se cada movimento fosse calculado para manter a imagem perfeita de uma mulher de elite. Carmen a via de longe, muitas vezes durante suas raras aparições nas salas comuns da casa. Leonore se movia com majestosa lentidão, suas vestes de seda flutuando atrás dela como véus, mas havia um brilho de frieza em seus olhos que ela habilmente escondeu. Ela nunca falou sobre sua filha, ou mesmo sobre si mesma. Ela permaneceu em silêncio, desligada das preocupações diárias. A filha deles, Amélie, uma menina de 10 anos, raramente era vista, como se vivesse à sombra dos pais, invisível e abandonada apesar do tamanho da casa. Quando ela apareceu, foi nos corredores como uma aparição furtiva, vestida com vestidos grandes demais para ela, o rosto pálido e os olhos evasivos. Carmen a encontrou diversas vezes nos jardins ou nos corredores da mansão, mas nunca por mais de alguns segundos. Os pais a mantinham afastada e, na maioria das vezes, Carmen se perguntava se ela realmente existia ou se era apenas uma silhueta frágil na imensidão deste lar frio e distante. Carmen trabalhava nesta casa há anos, tendo sido contratada durante uma grande reforma do imóvel. No início tudo parecia calmo, quase tranquilizador. Mas com o tempo, ela começou a ver sinais que lhe pareciam estranhos, mesmo neste vasto mundo. Ela notou as ausências prolongadas de Leonore, os silêncios pesados durante as refeições em família, os olhares evasivos do Sr. Lemoyne quando falava de Amélie. Os outros criados às vezes sussurravam entre si, mas nunca alto o suficiente para que Carmen ouvisse algo concreto. A equipe aprendeu a evitar fazer perguntas, a apenas fazer seu trabalho sem interferir nos assuntos dos Lemoyne. Mas havia algo em particular que incomodava Carmen, algo que desafiava sua lógica e os seus hábitos. Todas as noites, quando todos pareciam dormir, ouvia-se uma estranha melodia de choro, suave mas persistente. Soluços abafados, como os de uma criança, vindos do andar de cima, onde ficava o quarto de Amélie. Na primeira noite em que Carmen os ouviu, ela pensou que talvez fosse um pesadelo ou um barulho distante vindo da cidade. Mas nas noites seguintes o choro continuou, e a cada noite ficavam mais intensos, mais desesperados, tão inevitáveis quanto os sussurros do vento que soprava nas árvores ao redor da casa. Carmen tentou se concentrar no trabalho, ignorar os sons, mas eles a assombravam, entrando em sua mente como uma melodia que ela não conseguia ignorar. Nesta casa não havia espaço para indiferença, e essas lágrimas tornaram-se um eco doloroso na alma de Carmen, uma lembrança amarga que ela não conseguiu apagar. Ela nunca ousou fazer a pergunta, sem saber se seria seu papel fazê-lo. A família Lemoyne nunca falava de Amélie e Carmen nunca tinha sido convidada para o seu mundo fechado, um mundo que parecia tão frágil e inacessível como o vidro de uma janela partida. No entanto, todas as noites, quando a casa adormecia numa tranquilidade enganosa, as lágrimas subiam no ar, deslizando entre as paredes como uma onda silenciosa. Certa noite, após terminar a limpeza, Carmen se preparava para sair de casa. Ela passou pela cozinha, apagando as luzes uma por uma, e caminhou lentamente em direção à porta. Mas quando ela estava prestes a cruzar a soleira,
O choro recomeçou. Eles estavam mais fortes, mais desesperados do que nunca. Eles perfuraram a noite, girando no ar como correntes invisíveis. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Carmen e um sentimento de intensa preocupação tomou conta dela, como se ela sentisse que naquela noite algo iria mudar. Ela hesitou por um momento, o rosto pálido, os olhos examinando as sombras da casa. Depois, movida por um estranho instinto, subiu as escadas lentamente, quase silenciosamente, para não ser notada. A luz fraca das lamparinas a óleo iluminava as paredes decoradas com retratos antigos, e o ar estava pesado de poeira. Cada passo ecoava na imensidão vazia da casa, e o silêncio entre cada grito parecia pesar ainda mais. Ela se dirigiu para a ala direita do andar, onde ficava o quarto de Amélie. A porta, entreaberta, deixava uma luz tênue passar pela soleira. Sem pensar mais, Carmen colocou a mão na maçaneta, girou-a suavemente e abriu lentamente a porta. O que ela viu a chocou nas profundezas de sua alma. O quarto de Amélie era um emaranhado perfeito de suavidade e luz suave, decorado com cuidado. As paredes eram pintadas em tons de rosa claro e azul celeste, adornadas com molduras douradas contendo ilustrações de contos de fadas e criaturas mitológicas. Prateleiras repletas de bonecas elegantes, algumas com vestidos de seda e outras com trajes modernos, estavam por toda parte, como testemunhas silenciosas de uma infância aparentemente plena. Bichinhos de pelúcia coloridos estavam espalhados sobre um tapete macio, e um móbile suspenso no teto balançava lentamente ao vento, criando uma atmosfera quase mágica. No entanto, no centro desta cena idílica estava Amélie, fechada em si mesma. Com as pernas cruzadas contra o peito, os braços envolvendo os joelhos, a menina parecia uma sombra perdida em seu próprio mundo. Seu cabelo, preto ébano, estava espalhado ao redor dela como uma juba bagunçada, e seu rosto mal era visível, escondido na curvatura de seus braços, afogada em tristeza. Apesar dos brinquedos brilhantes e das cores alegres na sala, havia um peso palpável no ar, um silêncio opressivo que se estendia muito além dos gritos abafados. Quando Amélie olhou lentamente para Carmen, foi um olhar vazio, marcado por uma dor indescritível. Seus olhos, antes cheios de vida, agora eram poços escuros, afogados em um mar de medo e confusão. As pupilas dilatadas e as olheiras testemunhavam as noites sem dormir, o medo persistente que parecia corroê-la por dentro. Aquele olhar perfurou a alma de Carmen e ela sentiu uma mistura de preocupação e compaixão. Carmen, perturbada mas atenta, ajoelhou-se ao lado dela, com a voz trêmula de emoção. "Por que você está chorando, Amélie?" Ela perguntou suavemente, tentando desvendar o mistério que cercava esse sofrimento silencioso. Amélie não respondeu imediatamente, como se estivesse tendo dificuldade em organizar seus pensamentos ou articular o que estava sentindo. Seus lábios tremiam, mas nenhum som parecia sair. Ela parecia estar lutando por dentro, como uma criatura presa, lutando contra uma parede invisível que a mantinha em silêncio. Então sua voz quebrou o silêncio, um sussurro fraco e entrecortado que pairou no ar como uma confissão roubada. "Eles estão me escondendo. Eles não querem que ninguém saiba." Carmen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus próprios medos, embora vagos, pareciam estar tomando forma. Ela se aproximou, uma mão estendida na tentativa de confortá-lo. "Quem está se escondendo de você, meu querido?" Ela perguntou suavemente, com o coração disparado, uma mistura de medo e curiosidade crescendo dentro dela. Amélie levantou-se lentamente, os olhos fixos em Carmen com uma mistura de súplica e terror. Ela parecia frágil, quebrada, como se um peso invisível a estivesse esmagando. "Mãe, pai, eles me machucaram. Mas ninguém precisa saber." As palavras de Amélie atingiram Carmen como um raio vindo do nada. Seu coração afundou e um frio gelado tomou conta de seu interior. Ela não podia acreditar no que acabará de ouvir. O Sr. Lemoine, o homem respeitado e reverenciado, e Léonore, a mulher elegante e distante, foram os responsáveis por esse sofrimento? Estaria esta família perfeita, esta fachada de felicidade, escondendo uma realidade muito mais sombria? Carmen, em estado de choque, aproximou-se um pouco mais, os olhos cheios de compaixão e confusão. "O que você quer dizer, minha filha?" ela perguntou, com a voz embargada de emoção, quase incapaz de entender a gravidade da situação. Amélie fechou os olhos, como se tentasse se proteger da dor que carregava dentro de si. Sua pequena figura tremia,
e as mãos dele cruzadas contra seus braços pareciam mantê-la no lugar, como uma âncora em um oceano tempestuoso. Toda vez que faço algo errado, mesmo que não seja nada, eles me punem. Não como as outras crianças. Não como mamãe e papai. Sua voz falhou, como se a dor dessas memórias fosse demais para ela conter por mais tempo. Ela respirou fundo e acrescentou com um suspiro trêmulo: eles me assustam. Eles me dizem que se eu falar, perderei tudo. As palavras de Amélie foram como uma revelação deslumbrante na escuridão. Carmen sentiu as pernas tremerem com o impacto do que acabará de ouvir. Suas mãos foram até o rosto, como se pudessem apagar a imagem que tomava forma em sua mente. A família Lemoine, com sua aparência impecável e status inabalável, escondia um segredo tão obscuro que parecia engolir a alma frágil da menina. Mas, para além do horror que sentia, Carmen teve a impressão de que estas palavras iriam mudar o rumo da sua existência, e talvez até da pequena Amélie. Carmen se ajoelhou ao lado dela, com os olhos cheios de preocupação. Por que você me contou isso? Ela perguntou com uma voz suave, mas insistente. Por que agora? Amélie hesitou. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas no fundo deles havia uma centelha de esperança, uma busca por conforto neste mundo que lhe parecia tão cruel. Ela abaixou a cabeça e seus lábios tremeram antes de sussurrar, quase baixinho: porque não aguento mais. A dor e a solidão. Eles me dizem que não posso sair. Não tenho amigos, Carmen. Sem amigos de verdade. Estou sozinho. Um silêncio pesado instalou-se na sala após as palavras de Amélie, um silêncio quase tangível, como se cada palavra dita pela menina tivesse carregado o ar com uma verdade pesada, pronta para explodir. Carmen, congelada no lugar, sentiu uma angústia profunda e uma determinação crescente. Uma necessidade irreprimível de proteger esta alma frágil tomou conta dela, uma necessidade que a forçou a agir. Ela entendeu, com uma clareza assustadora, que nesta casa onde as aparências eram cuidadosas e o silêncio onipresente, uma verdade estava escondida muito mais sombria, mais aterrorizante do que ela poderia imaginar. Cada móvel, cada retrato nas paredes parecia sussurrar um segredo que ninguém queria ouvir. E, no entanto, esse segredo estava ali, vivo, encarnado nos olhos cheios de dor da pequena Amélie. A partir daquele momento, Carmen tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Ela voltava todas as noites, furtivamente, para cuidar de Amélie. Todas as noites, nas sombras, ela estaria ali, a sua confidente secreta, a presença silenciosa que permitiria a pequena respirar um pouco, sentir que não estava totalmente sozinha. Carmen sabia que o seu papel seria o de uma sombra, sempre presente mas nunca vista, uma forma invisível de apoio numa casa que, ela sentia, exalava medo. Os dias foram passando e, à medida que Carmen foi conhecendo o cotidiano da família Lemoine, percebeu detalhes que a princípio lhe haviam escapado. Jacques Lemoine, o pai, era um homem imponente, sempre vestido impecavelmente, mas sua mente estava constantemente em outro lugar, absorta em seus negócios, em seus planos de carreira. A forma como olhava para Amélie muitas vezes parecia indiferente, como se a menina fosse apenas um acessório no cenário perfeito da sua vida. Léonore, a mãe, estava distante, congelada numa frieza calculada. Carmen muitas vezes havia parada de lado, observando os familiares sem nunca se misturar de fato. Havia nela uma forma de contenção, mas também uma dureza que parecia mascarar a raiva ou o sofrimento ocultos. Aos poucos, Carmen percebeu que ambos os pais faziam de tudo para esconder os sinais do que realmente estava acontecendo naquela casa. Os momentos em que Amélie parecia abatida, marcada por traços de dor invisíveis mas evidentes, passaram despercebidos a Jacques e Léonore, ou foram rapidamente varridos por explicações evasivas e silêncios constrangedores. Carmen sabia que para compreender plenamente a extensão do mal que pesava sobre a pequena Amélie, ela teria que observar, interferir no cotidiano dos Lemoine, escrutinar cada canto de suas vidas para descobrir a verdade escondida. Uma noite, enquanto limpava o escritório do Sr. Lemoine, um espaço privado e organizado onde o cheiro de couro e papéis guardados se misturava ao ar pesado de um dia de trabalho, ela fez uma descoberta que a surpreendeu. Numa gaveta trancada, ela encontrou um documento escondido. O papel, escondido sob pilhas de relatórios, parecia estar ali para nunca mais ser visto. Ao abri-lo, ela descobriu um relatório médico detalhando um tratamento especial prescrito para Amélie. O tratamento não tinha como objetivo curar nenhuma doença física, mas sim controlar sua mente,
torná-la mais dócil, mais obediente, apagar sua própria vontade. Carmen leu e releu as palavras, com o coração acelerado, à medida que aos poucos foi compreendendo a extensão da crueldade escondida por trás deste documento. Este tratamento, prescrito por médicos cúmplices, visava quebrar o ânimo de Amélie, silenciá-la, suprimir o seu desejo de escapar à influência dos pais. Carmen estremeceu ao imaginar a dor mental e física que a menina teve que suportar em silêncio, sem ninguém em quem confiar, sem voz para denunciar o que estava sofrendo. Ela agora sabia que o abuso sofrido por Amélie ia muito além dos espancamentos físicos. As marcas invisíveis, aquelas que corroíam suas entranhas, eram igualmente aterrorizantes, se não mais. A menina não só foi espancada, mas também a sua dignidade e a sua identidade lhe foram roubadas. Carmen sabia que precisava agir, mas a ansiedade do risco tomou conta dela. Ela era apenas uma simples criada nesta casa opulenta, e a ideia de confrontar os Lemoine, de denunciá-los publicamente, a assustava. O medo de perder o emprego, de se encontrar na rua, de ver a própria vida destruída por um sistema que parecia proteger os poderosos, impediu de tomar decisões precipitadas. Ela não tinha arma para se defender caso sua decisão falhasse. Mas o seu coração, guiado pela lealdade inabalável a Amélie, sabia que não havia como voltar atrás. Todas as noites, depois de a família Lemoine ter ido dormir, Carmen voltava em silêncio, como uma sombra, vigiando o quarto de Amélie, ouvindo a respiração da menina, atenta ao menor sinal de angústia. Às vezes ela a encontrava dormindo, exausta pelas lágrimas, e às vezes apenas a via sentada ali, olhando para o nada, como uma criança velha demais para sua idade. Então, um dia, chegou o momento. Carmen, com as mãos trêmulas, mas decidida, tomou uma decisão ousada. Ela silenciosamente enviou cópias dos documentos médicos para uma organização de bem-estar infantil, esperando que eles pudessem fazer o que ela não pôde, expor a verdade. Numa manhã de nevoeiro, poucas semanas depois do envio dos documentos, a polícia bateu à porta dos Lemoine. Carmen, escondida nas sombras da casa, esperava ansiosamente, com o coração batendo forte, ouvindo os sons do interrogatório que acontecia lá dentro. O escândalo estourou, a mídia invadiu a casa e a verdade sobre os abusos sofridos por Amélie foi revelada. Os Lemoines foram presos. Jacques, cuja imagem de empresário respeitável desmoronava sob o peso das acusações, e Léonore, cuja atitude distante já não bastava para esconder o seu envolvimento, foram levados em carros da polícia, rodeados por uma multidão de jornalistas. Amélie, a menina que viveu nas sombras, foi acolhida por uma família adotiva amorosa, longe das mãos que a quebraram. Carmen, por sua vez, continuou a trabalhar para a família Lemoine por algum tempo, mas no fundo sabia que o que havia feito ia além de tudo o que poderia ter esperado. No silêncio da casa outrora cheia de lágrimas e segredos, a verdade finalmente veio à tona. O domínio dos Lemoine sobre Amélie foi quebrado e a menina, finalmente livre, pôde começar um novo capítulo em sua vida, longe do medo e da escuridão. Carmen encontrou a paz interior que procurava há muito tempo, sabendo que tinha arriscado tudo para salvar uma alma perdida, uma menina que, pela primeira vez em muito tempo, poderia ter esperança de um futuro brilhante.